Bom, vamos agora ao item 36 do material didático, e olha só que história interessante que eu encontrei, irmãos. Eu já falei para vocês em outros momentos de um livro, História da Igreja dos Vales do Piemonte, uma obra escrita em 1846. Esse é um historiador valdense que resolveu escrever a história das igrejas, dessas igrejas que ele pastoreava. Então ele conta até os anos 1100, diversos eventos muito interessantes. Eu venho citando ele em diversos momentos. E agora ele conta que ele viveu, como eu disse, em 1846. Ele conta que nos dias da Reforma Protestante, o que aconteceu? Os pastores que viviam isolados lá nos vales do Piemonte, né, eles tinham medo de serem mortos. E também eram locais distantes, que às vezes estava 100 quilômetros, 200 quilômetros. Bom, eles começaram a ouvir uma notícia que os protestantes agora estavam ensinando a Bíblia, isso em parte é verdade, e estavam pregando uma doutrina melhor do que a Igreja Católica, abandonando imagem de escultura, não? Depois alguns abandonando o purgatório, ou seja, está havendo uma mudança doutrinária. Presta atenção no que vai acontecer. Esses pastores vão acreditar que seria um avivamento e um momento de libertação das igrejas. Tá bom? Aí o que eles fazem? Eles vão se aproximar da reforma, dos reformados. Estou fazendo um resumo para vocês do que vai acontecer nas décadas seguintes. Vão se aproximar dos reformados, vão fazer uma aliança com os luteranos, com os reformados. E aí o que vai acontecer? Vai ser exigido que eles passem a batizar recém-nascidos. Vai haver uma divisão nos pastores. Alguns vão aceitar batizar recém-nascido. E aí eles vão entrar para a história, para os registros. Em algumas décadas, eles serão descobertos aí pelos católicos, porque eles se tornaram protestantes. E os católicos, como estão em guerra com os protestantes, vão executar os irmãos em um dos maiores massacres da história da Europa. Eu vou contar a história mais à frente. Mas o problema começa agora, 1526. Como eu disse para vocês, nesse período você não encontra nada de Lutero. Lutero não está pregando em lugar nenhum, não está influenciando nada, porque Lutero, na verdade, não era um grande sequer teólogo. Calvino, ele, assim, me parece ser racional, um herege racional, né? Calvino parece mais Lutero, Lutero não. Bom, então veja o que esse Monastier diz. Ele diz: pela fé em Jesus Cristo e para uma vida mais pura, em países até então papal, eles se apressaram em coletar certas informações e entrar em contato com seus novos irmãos. Essa era a descrição deles. Quem são? Né? São os valdenses, um grupo de valdenses entrando em contato com os protestantes. Uma parte diz não, mas uma parte diz sim. Né? Já no ano de 1526, o pastor Lartin, do Vale de Lucerna. O Vale de Lucerna era um dos vales que os anabatistas viviam escondidos. Eu falei sobre ele em alguns momentos para vocês. Esse livro, ele conta exatamente sobre esses anabatistas que viviam nesses vales, né? Do Vale de Lucerna. Havia retornado de uma dessas viagens, porque eles peregrinavam pela Europa, né? Estavam passando como cidadão comum, eles peregrinavam, e nós sabemos, como eu tenho mostrado para vocês, que tinham pregadores que viajavam por toda a Europa, como Walter Lollardo, lá em 1200. Ele viajava por toda a Europa. Existe notícia dele pregando e sendo perseguido em diversos países, como Holanda, Inglaterra, e França. Ele acaba sendo capturado na região da Alemanha, se não me foge a memória. Então eles andavam por toda a Europa. Okay? Então, esse pastor, em uma dessas viagens, diz que ele trouxe muitos livros impressos pelos reformadores. Isso para eles era uma maravilha, né? Aqueles que, mesmo que sabiam ler, diz a história que eram poucos realmente que sabiam ler, como nós víamos na igreja antiga, né? Eram poucos que sabiam ler, então
mas aqueles que sabiam ler, agora ter livros de comentário, aí de pessoas que estudaram grego, que estudaram hebraico, porque nesse período os escritos de Erasmo de Roterdã, que era um católico, que ele estava querendo reformar a Igreja Católica através da educação, ele traduziu textos do grego, então esses livros para eles era uma riqueza, né? Então eles falaram, olha que maravilha que esses homens estão fazendo, vão acreditar no protestantismo, o resultado vai ser uma matança tremenda. Aí o historiador prossegue, este fato é provado pela deposição de um Bartolomeu Fia, que vivia perto de Pinerolo, sempre citando lugares da Suíça, né? Mas tendo sido lançado na prisão por causa de sua religião, que ele era um anabatista, tá bom? Confessou a inquisidores que o referido pastor Martin, em seu retorno da Alemanha, tinha ido à sua casa e mostrado-lhe os livros que ele trouxe de volta e lhe deu um maravilhoso relato da reforma que havia ocorrido. Ou seja, o pastor foi até a Alemanha, viu livros impressos, coisa que a prensa estava nascendo, era uma novidade nesse ponto. Nesse ponto, os protestantes realmente foram importantes, porque os estados que se organizaram, eles incentivaram, tá bom? Eles incentivaram a educação, incentivaram mais a distribuição de Bíblia. Tá bom? Apesar que vai ter caso de anabatistas sendo mortos, principalmente em países católicos, por ele traduzir a Bíblia, tá bom? Mas os protestantes, em geral, eles tiveram uma posição diferente. Às vezes, com exceção dos protestantes anglicanos, porque esses são católicos. Tem só uma diferença. O anglicano é o rei que manda, a Igreja Católica é o Papa que manda. Mas o restante de doutrinas, de purgatório, de heresia, do que você imaginar, é igualzinho, tá bom? Porque o rei Henrique VIII, nós veremos, ele não mudou nada de doutrina, ele não entendia nada de doutrina, ele só queria uma igreja para ele. Então, era só isso que ele queria. Então, ele criou uma outra igreja católica. Não houve como até Zwinglio, que chegou a questionar algumas doutrinas e abandonar algumas doutrinas, como eu mostrei. Tá bom?